Olá, alunos! Aqui é o professor Odalício e vamos para mais uma aula. Radicais. Radiciação. Sendo A e B números reais positivos e n um número inteiro maior que 1, temos por definição que a raiz n de A é igual a B, ou seja, B elevado a n é igual a A. Lembremos que os elementos de raiz n de A, que é igual a B, são assim denominados. Esse símbolo é o sinal do radical, o n, que é o número que está lá dentro do radical, é o índice, o A nós dizemos que é o radicando e o B é o nosso resultado que chamamos de raiz. Sabemos que a raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 ao quadrado é igual a 25. Então, 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Letra B. A raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo é igual a 8, conforme está aqui. Pessoal, quando aqui é o 2, ele não aparece, ele geralmente não aparece, não se usa colocar o 2 aqui como o índice do radical. Então só aparece a partir do 3. Quando não tem, nós dizemos que é raiz quadrada, e o 3 nós dizemos que é raiz cúbica, e a partir do 4 é raiz quarta, raiz quinta e assim por diante. Letra C. Raiz quarta de 16 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado à quarta potência, conforme está aqui, é igual a 16. Quando o índice é 2, usualmente não se escreve, conforme o exemplo A que eu expliquei para vocês. Ó, lá no nosso exemplo A, nós tínhamos aqui o índice, o nosso índice do radical número 2, então usualmente não se escreve, mas nós sabemos que aqui é a raiz quadrada, certo? Então a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 elevado ao quadrado é igual a 25, ou 5 elevado a 2 é igual a 25. Novos exemplos, raiz quadrada de 9, você não precisa colocar o número 2, e sabemos que a raiz quadrada de 9 é igual a 3, é claro. E aqui, a raiz quadrada de 16, você também não precisa colocar o número 2, e sabemos que é a raiz quadrada de 16, que o resultado será 4. Só a partir do número 3 que aparece. Raiz de um número real. Consideremos o radical n, raiz de A, e verifiquemos os casos seguintes. Índice par. Se n é par, se o nosso índice é par, todo número real positivo tem duas raízes. Por exemplo, menos 7 elevado ao quadrado é igual a mais 49. Por quê? Porque menos vezes menos é mais e 7 vezes 7 é 49. Mais 7 elevado ao quadrado também é 49 positivo, porque mais vezes mais é mais e 7 vezes 7 é 49. Então, pessoal, nós dizemos que a raiz quadrada de 49 é mais ou menos o 7. Mas, por convenção, nós podemos dizer, tá, que só é 7 positivo. Logo, vocês vão entender a razão. Então, estaria certo, a raiz quadrada de 49 é mais ou menos 7. A raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4. Mas, por definição, usamos apenas o sinal positivo, ou seja, somente o número 7. Continuação do índice par. Olha só, como o resultado de uma operação deve ser único, convencionamos que raiz quadrada de 49 é 7, o que eu tinha acabado de dizer, e a raiz negativa de 49 é menos 7. Por quê? Porque o sinal de menos ele está aqui fora. Então você transporta esse sinal de menos lá para o resultado e a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Novamente aqui, ó, raiz quadrada de 25 é 5 e menos a raiz quadrada de 25 é menos 5. Por quê?
você transporta esse sinal de menos que não está aqui dentro do radical, lá no resultado, e a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Novo exemplo, a raiz quarta de 16 é igual a 2 e menos a raiz quarta de 16 é igual a menos 2. Por quê? Manda o sinal negativo ao resultado e somente a raiz quarta de 16 é igual a 2. Beleza? Vamos continuar. Não existe raiz real de um número negativo se o índice dele for par. Como? Olha só. Aqui o nosso índice é o 2. Então esse número negativo não tem raiz exata. Ó, nenhum real. Pois nenhum real elevado ao quadrado daria menos 9. Letra B. Aqui o nosso índice é par, também é 4. Então aqui não tem raiz de um número negativo. Se aqui nós tivéssemos um número ímpar, aí sim o número negativo teria raiz. Neste caso, quando o índice é par, não há raiz do número negativo. Ok? Vamos continuando. Agora nós vamos ver os casos dos índices ímpares. Se n é ímpar, cada número real tem apenas uma única raiz. A raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. A raiz cúbica de menos 8, olha só, aqui não é um índice par, é um índice ímpar. Então tem resultado sim. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado a 3, conforme está aqui, ó, é igual a menos 8. Letra C, a raiz quinta de 1 é igual a 1, pois 1 elevado à quinta é igual a 1. Beleza? E a raiz quinta de menos 1 também tem um resultado que é menos 1. Por quê? Porque menos 1 elevado à quinta potência, resultado menos 1. Vocês já sabem potenciação, então sabem do que eu estou falando. Resumo: radicando positivo, a raiz é positiva, e radicando negativo e o índice ímpar, a raiz é negativa. Agora nós vamos dar uma olhadinha nas nossas atividades. Olha só, pessoal. Neste caso aqui, ó, você vai completar a tabela. Temos aqui raiz quadrada de 7, raiz cúbica de 2, quarta de 5 e raiz quinta de 1. Aqui você vai colocar o índice. Qual que é o índice aqui, ó? Neste caso, o índice é o 2, que não está aparecendo. Qual que é o radicando? É o número 7. Beleza? Neste caso aqui, você vai abrir o radical aqui e vai colocar aqui, ó, quem que é o índice? É o 2, que não aparece, e quem que é o radicando? O 5 embaixo do radical. E assim por diante, conforme eu expliquei para vocês. Na número 2, nós vamos tirar raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e raiz sexta e raiz sétima de alguns casos, tá? Espero que vocês tenham entendido e tenham todos uma ótima semana.